Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano, para a gravação de mais um estudo bíblico. E então hoje eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre a questão de denúncias, né? É bíblico fazer denúncias? É bíblico denunciar as heresias? Será que é bíblico ou isso é algo que é um pecado ou isso é algo que é errado? Vamos meditar um pouco nessa questão agora? Então vamos lá. Será que é bíblico ou será que é pecado você tentar mostrar para as pessoas que líderes, né, ou homens fora de lideranças também, de instituições independentes, estão pregando heresias? Será que isso é antibíblico? Será que isso é pecado, você mostrar um evangelho dentro da Bíblia que não é aquilo que está sendo pregado por certas pessoas, certos líderes, certas instituições religiosas? Será que é pecado isso? Como era o procedimento de Paulo, o procedimento de Pedro, o procedimento de João? Como era o procedimento deles? Qual é o ensino dos apóstolos? Veja bem, eu não vou dar a minha opinião, eu vou mostrar o que está na Bíblia, tá? Eu vou mostrar o que está na Bíblia, na Palavra de Deus, palavra inspirada pelo Espírito Santo, tá? O que Paulo, o que Pedro, o que João falaram. Então vamos analisar aqui, ok? Então, meus irmãos, a gente vê que tem no YouTube canais que trabalham somente na denúncia, né? Denunciando as heresias, denunciando tantos erros que tem dentro no meio religioso, no sistema religioso, nas instituições religiosas, né? Mas e aí, será que é bíblico? Não é? Como deve ser feito isso? Vamos analisar aqui na palavra, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele muitas vezes denunciava nas epístolas, tá? Muitos se enganam e dizem assim, não podemos julgar para não ser julgados, né? Então não pode falar da outra pessoa, então quer dizer que a pessoa está usando da palavra de Deus para se beneficiar, ou está levando uma pessoa para uma heresia de morte, como uns que ensinam que Jesus já voltou, outros que ensinam que Cristo não tem divindade. A gente não pode denunciar então essas coisas? Será que não? Então vamos analisar aqui na palavra, então, tá? Porque o apóstolo Paulo, ele denunciava. Pedro denunciou na carta dele. Denunciou. Pedro profetizou, Paulo profetizou sobre os homens de hoje. E isso está aqui na palavra. Então eu vou mostrar para vocês essa questão das denúncias, tá? Porque tem uma grande diferença, veja bem, meus irmãos, tem uma grande diferença entre ser fofoqueiro e você mostrar dentro da Bíblia a heresia de que muitos estão fazendo, sugando o dinheiro das pessoas, porque as pessoas não leem a Bíblia como eu não lia, e eu era sugado, e a minha esposa era sugada, e como muitos vêm sendo sugados, e depois quando a pessoa cai em si, abre os olhos, começa a estudar a palavra, a pessoa então ela percebe o quanto ela foi enganada. Então os canais de denúncia servem para isso, para poder abrir os olhos das pessoas, para as pessoas não serem mais enganadas por homens, falsos profetas, falsos líderes, sistemas religiosos, instituições religiosas corruptas, gananciosas, avarentas, que usam diversos soltos para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas, ou pessoas que são hereges e pregam heresias e estão levando mais pessoas para essas heresias. Entendeu? Então a Bíblia, ela ensina que nós temos que refutar tanto instituições religiosas que estão levando muitas pessoas ao engano e também homens que levam pessoas às heresias, tá? Então assim, o apóstolo Paulo, ele já começa falando assim, olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Em Gálatas 1, Paulo ele vai repreender os irmãos com a seguinte questão, dizendo assim:
verso 6 do capítulo 1. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenha sido anunciado por Cristo e pelos apóstolos, Paulo diz o quê? Seja anátema, seja maldito. Todo aquele que prega um evangelho com fermento, com ganância, com metas de arrecadação, ou com heresias que não estão levando para o dinheiro, mas heresias que estão levando a pessoa a descrer da divindade de Cristo, a dizer que a ressurreição não vai mais acontecer. Esses homens, eles são malditos. Paulo deixa muito claro, o Espírito Santo usando Paulo deixa muito claro. Esses homens são malditos, tá? Esses homens são malditos porque estão levando um evangelho diferente do que foi pregado biblicamente aqui, ó, porque foi pregado por Cristo e pelos apóstolos. Paulo deixa claro em Gálatas 1. Quem prega um evangelho diferente é anátema, é maldito, tá? Em Efésios, no capítulo 5, tá? Paulo ele vai dizer o seguinte, veja bem. Paulo ele diz que aquele que prega um evangelho diferente, ele é maldito, tá? Então quem prega um evangelho que é maldito é uma obra das trevas, é uma obra do mal. Entendeu? E olha o que Paulo vai dizer aqui em Efésios 5, no verso 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Então, é lícito sim a denúncia contra a heresia, contra falsos profetas, contra falsos mestres, contra heresias, enganações, pessoas que usam da Bíblia para perverter o evangelho, para sugar dinheiro das pessoas, né? Digo eu, uma pessoa que eu e minha esposa passamos mais ou menos 7 anos dentro de uma instituição neopentecostal e nós sabemos muito bem como funciona, tá? Então nós temos autoridade para falar sobre esse assunto, tá? Eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto porque eu fui um membro de uma instituição neopentecostal, né? Então eu tenho autoridade para falar sobre isso porque eu sei como funciona. Tá? E eu sei o que acontece dentro de uma instituição neopentecostal. Eu sei o que acontece, eu sei. Mas eu só me libertei, eu só compreendi esses erros porque quando as pessoas falavam para mim, isso é uma lavagem cerebral, eu me revoltava. Eu me revoltava contra isso e eu pensava, o que tu quer falando? Tu é um, sabe, eu pensava para mim, um mundano, o cara tá no mundo, quer falar de mim que tô na igreja, né? Na verdade eu pensava que tava na igreja. Claro, eu estava na igreja porque Paulo ele diz em Colossenses 1 que o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E Paulo deixa claro em Coríntios 12 que a igreja, né, o corpo de Cristo, são pessoas. E a palavra igreja, do grego eklesia, significa a totalidade dos cristãos espalhados pelo mundo, né? Então, claro, eu fazia parte da igreja de Cristo, porque o que eu entendia eu praticava com temor e com amor a Deus. Mas eu não estava dentro exatamente de uma igreja, eu estava dentro de uma instituição religiosa, que é bem diferente. A igreja de Cristo são uma totalidade de cristãos, formam um corpo de Cristo que é a igreja, como Paulo fala em Colossenses. Não confunda igreja com instituição religiosa, né? Igreja, só há uma igreja. Quando Cristo voltar, ele vai recolher a sua igreja, as primícias da terra, que são pessoas que creem em Cristo como único caminho, como a religação ao Pai, e que vivem o Evangelho, tudo que foi ensinado. Procuram, né? Como a gente procura, a gente não é perfeito, mas a gente procura ir melhorando cada vez mais, né? Então, eu tenho autoridade para falar sobre essas questões, por exemplo, de uma instituição neopentecostal, né? Do que eles fazem, porque eu me revoltava quando as pessoas falavam lavagem cerebral. Porém, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, aí o próprio Deus me mostrou que é lavagem cerebral que é feito nessas instituições neopentecostais. É lavagem cerebral. Porque é usado de versículo solto para se beneficiar, para eles poderem bater meta, para eles poderem arrecadar. E, infelizmente é isso que acontece. Mas o evangelho não é isso.
O evangelho não é dinheiro, não é arrecadação. O evangelho é você ajudar o necessitado, mas não ficar enchendo uma instituição religiosa de dinheiro, achando que aquilo ali é obra de Deus. A obra de Deus, como Cristo falou em João 6, é que a obra de Deus é que todos creiam que naquele que foi enviado e que no último dia eles sejam ressuscitados. Essa é a obra de Deus. Esse é o evangelho. Tá? Então, nós vemos aqui Gálatas 1, que aquele que prega o evangelho diferente é maldito, né? Nós vemos em Efésios 5, verso 11, que nós não devemos nos comunicar com as obras das trevas, infrutuosas das trevas, mas antes nós temos que condenar as obras das trevas, condenar, tá? E agora nós vamos ver aqui, ó, Paulo, olha só, tem muita gente que diz assim, não podemos julgar as pessoas, os irmãos. Meu querido, tem pessoas que não são irmãos, tem pessoas que são falsos irmãos. E Paulo deixa muito claro, tá? Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim para Timóteo, olha o que Paulo, o homem maior evangelista de todos os tempos, apóstolo, né? Ele diz assim para Timóteo e para nós, né? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corroerá, enfim, corrói, né? Roerá ou corrói. A palavra que sai da boca desses homens corrói. Como câncer, como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Paulo cita o nome de hereges. Paulo ele cita o nome desses hereges. Ou você acha que Paulo ficou com medo de Deus julgar? Paulo sabia que o evangelho, quem prega um falso evangelho é maldito, não é de Deus. Então você tem que apontar o dedo e dizer, e mostrar o erro, a heresia, para as pessoas que não estudam a palavra não cair nas garras desses hereges. Tá? Então Paulo diz, e a palavra desses corrói como gangrena, como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Tá vendo? Paulo denunciava. Paulo denunciava. A denúncia é bíblica. A denúncia não é fofoca. A denúncia é bíblica. Né? É diferente você ver um canal, por exemplo, que só fala notícias. Só notícias. Isso é fofoca. Aí eu concordo que seja fofoca. Agora, você mostrar na Bíblia e provar na Bíblia e pregar o evangelho bíblico e mostrar o erro do herege na Bíblia, isso é denúncia e é bíblico, não é fofoca. Entendeu? Agora nós vamos aqui, continuando aqui em 2 Timóteo, a gente vai no capítulo 4, né? Que Paulo ele vai dizer assim para Timóteo também, né? No capítulo 4, no verso 1 ao verso 3. Até o verso 4, né? Diz assim, eu conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque, olha só, Paulo aqui ele profetiza algo que é para hoje. Poderia até ser para aquela época, mas é para hoje também. Porque Paulo vai dizer, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que é sofrer dessa doutrina? É tu padecer, viver o evangelho, renunciar à tua carne. E saber que o evangelho não é você virar um rico, que você vai buscar Deus, você vai virar um rico, você vai virar uma pessoa que nunca vai ter uma doença, você vai ser um super-homem porque você recebeu o Espírito Santo. Não é isso. Você não vai receber perseguição do mundo porque você virou cristão. Não é isso. Não é isso. Sofrer essa doutrina é isso. Você renunciar a você mesmo, às suas vontades, sabendo do que é pecado e do que não é, conforme o conhecimento bíblico, que a gente pode adquirir estudando a palavra e ouvindo os irmãos também. E você renunciar à sua carne, você saber que mesmo sendo um cristão e tendo o Espírito Santo, você não quer dizer que você nunca vai passar por aflições, você vai porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entendeu? Então as pessoas não querem viver essa doutrina, mas elas querem o quê? Um evangelho
que é só de revelação, que é só de falar línguas, que é só de campanha para virar um empresário. Entendeu? Por isso que Paulo diz, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias ganâncias, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é isso, irmãos? O que significa desviar os ouvidos da verdade? A verdade está aqui, ó. A verdade está na Bíblia. Agora, voltar às fábulas, fábulas significa figuras, né? Figuras é o que há no Novo Testamento. Em Hebreus 10 vai dizer que a lei, ela não é a imagem exata das coisas, mas sombra de realidades. Então você vê que o que estava na lei, tabernáculo, sacerdote, dízimo, sacrifício, sábado, incenso, menorá, azeite, sabe? O local, sacrifício, tudo aquilo eram sombras, festas, cumprimento das festas anual, tudo aquilo eram sombras, fábulas, figuras. Na nova aliança, aquilo significam outras coisas, né? E aí, Paulo diz, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E não é o que acontece, por exemplo, com instituições religiosas neopentecostais que voltam a um sistema de sacrifícios, a Arca da Aliança, que em Jeremias, a profecia diz que nunca mais se lembraria, não era para fazer uma Arca da Aliança, por quê? Porque quando a Arca da Aliança, o sentido da Arca da Aliança era para o dia da expiação, né? Só que quando Cristo vem, a Arca da Aliança, entendeu? Acaba com a Arca da Aliança. Cristo é quem faz a expiação com o seu sangue. Então por isso que a profecia em Jeremias 13,16 diz que não se lembraria mais da arca e não se faria outra. Aí tem instituições hoje que vão e fazem uma réplica da arca e oram pedindo porque Deus agora vai mudar a sua vida porque nós trouxemos a arca aqui. Isso é voltar às fábulas. Sacrifícios é voltar às fábulas da primeira aliança, as figuras, né? Não precisa nem falar de dízimo, que enfim, tem tantas coisas. Entendeu? Olha o que Paulo está fazendo. Paulo está denunciando, está profetizando coisas para nós. Entendeu? Agora olha o apóstolo Pedro denunciando. Olha o apóstolo Pedro denunciando. 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas. Pedro dizendo lá na primeira aliança, quando Jeremias combatia os falsos profetas, né? E enfim, daí Pedro cita aqui, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, a igreja de Cristo, haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Você não vê que hoje o mundo, os mundanos, não olham para as neopentecostais, por exemplo, e para outras instituições também, e veem, sem entender o contexto bíblico, eles entendem que aquilo está errado, aquela ganância, aquela sugação de dinheiro. Exatamente isso, o caminho aí essas instituições usam o nome de Cristo, e aí, por causa dessas heresias, esse evangelho todo fermentado, Pedro já diz aqui, ó, será blasfemado o caminho da verdade. Os mundanos vão dizer, por que eu não vou para essa igreja? Eu não vou para essa igreja. Olha o que eles estão ensinando, olha o que eles estão fazendo. Eu não vou. Cristo está sendo blasfemado por causa do mau testemunho de homens que fundaram instituições e ensinam um evangelho todo fermentado. Entendeu? Então o escândalo não é uma pessoa quando sai de uma instituição herege, não é igreja, instituição religiosa. Quando a pessoa sai de uma instituição religiosa e ela mostra na Bíblia para abrir os olhos dos irmãos, isso não é escândalo, isso é fazer o que Paulo e Pedro faziam. Escândalo é que esses homens usam da Bíblia para se dizer que aquilo é uma igreja, né? Usam da Bíblia para pregando um falso evangelho para poder lucrar, bater meta e
e ganhar em cima deles, entendeu? Tanto é que Pedro vai dizer o seguinte, no verso abaixo, aqui no verso 3, e por amor ao dinheiro farão de vocês negócio com palavras fingidas. Olha o apóstolo Pedro aqui falando das neopentecostais, há milhares de anos atrás. O apóstolo Pedro já estava profetizando sobre as neopentecostais de hoje. Estou dando um exemplo de neopentecostais, mas pode ter outras também denominações que fazem isso. E por amor ao dinheiro farão de vocês ovelhas. Nós que caso frequentamos ou frequentávamos ou frequentam uma instituição como essas, farão de vocês, por amor ao dinheiro, negócio com palavras fingidas. E é o que eles faziam. Quando eu frequentava essa instituição religiosa neopentecostal, eles usavam diversos isolados para fazer uma campanha que de 6 em 6 meses, fazer o sacrifício em dinheiro, que você tem que dar seu tudo, porque Deus daí vai dar o que você quer, Deus vai te fazer um diferente, vai te fazer um empresário. Tudo para sugar o seu dinheiro. Entendeu? Por quê? Por amor ao dinheiro, farão de vocês negócio, com palavras fingidas. Entendeu? É o que acontece hoje. Pedro denunciou, Paulo denunciava. Entendeu? Aí para finalizar esse vídeo, eu vou ler para vocês 1 Timóteo capítulo 6, tá? E Paulo ele vai dizer o seguinte na mensagem que ele está mandando para Timóteo. Olha só o alerta de Paulo para Timóteo. Verso 3, tá? Se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Tá vendo? A piedade aqui no sentido do evangelho. Aí Paulo está dizendo que esses homens estão fazendo o evangelho causa de ganho. O evangelho não é para a pessoa se enriquecer. Jesus disse, o que recebeste de graça, dai de graça. Entendeu? Aí Pedro, lá no início de Atos, ele diz assim para aquele homem que ele cura, né? Ele diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, seja curado. Não é por dinheiro. O evangelho não é por dinheiro. Entendeu? O evangelho é por amor, é por prazer em agradar a Deus. O evangelho é por temor a Deus, entendeu? Sabendo que Ele é o justo juiz e Ele ama aqueles que têm temor a Ele, que obedecem a Ele, porque a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Entendeu? Aí ele vai dizer, né? Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha o que Paulo fala. Aqueles que querem fazer do evangelho ganho em cima de você, aparta-te. Aparta-te. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Aí Paulo diz, tendo porém sustento, né, a gente tem nosso alimento, nossa água, nossa roupa, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Perfeito? O evangelho não é você buscar Deus para você ser um empresário. O evangelho é você ser uma pessoa simples, mas se você tem, você vai ajudar as pessoas que têm necessidade. E o evangelho é você buscar arrependimento, buscar santidade, buscar levar a palavra conforme ela está na Bíblia. Isso é o evangelho, não você fazer da palavra de Deus campanhas para ganhar dinheiro. Entendeu? A parte dos tais, né? Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas ganâncias loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, o conselho de Paulo para todos nós, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém, meus queridos? Então, está muito claro na Bíblia que Paulo ele ensina que nós temos que condenar as obras das trevas, e quem prega um evangelho diferente do bíblico é maldito. E quem é maldito
está praticando obras das trevas. E Paulo ensina que nós temos que condenar, né? Tem até um texto em João, que João diz assim, que aquele que prevaria, que não persevera na doutrina de Cristo, nós não devemos nem saudar e nem deixar entrar na nossa casa, porque a gente vai estar compactuando com essas abominações desses homens. Isso está na Epístola de João. Tá? Então, fica bem claro na Bíblia que denunciar é bíblico. É diferente você fazer fofoca do que denunciar. É diferente. Uma coisa é você ficar ter um canal que você só fica falando de notícias. E aí você dá um pau em cima de uma denominação, mas não traz palavra, não traz vida, não traz edificação. Aí tudo bem, aí eu não concordo. Agora, você ter um canal como eu tenho, como eu faço, que eu, além de pregar o estudo bíblico, ainda mostro a heresia, isso é bíblico, porque Paulo fazia, Pedro fazia, João fazia. Isso é bíblico. Amém? Espero que venha edificar a todos vocês esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, né? Acione o sininho para receber todas as notificações, né? E fique atento aos estudos bíblicos. Amém? Eu peço que Deus abençoe grandiosamente vocês todos e suas famílias, né? E toda honra, sempre lembrando, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Porque importa que eu diminua, nós diminuamos e Ele cresça. Porque toda a glória é para Ele. Porque Ele, sendo Deus, se fez homem para poder nos resgatar com seu sangue, com sua expiação. E através da nossa fé nós temos acesso à vida eterna. Temos a oportunidade de no dia a dia buscar a vida eterna. Então toda a glória sempre será para Ele. Sempre será para Ele. Veja lá Filipenses 2, que você vai ver Paulo ensinando a exaltação a Cristo em Filipenses 2. Né? Tá? Toda a glória, toda a honra para o Senhor. Importa que nós diminuamos e Ele cresça. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.